amigos, sou o professor Éder Knapp e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os fundamentos do arco. Bom, como vocês todos sabem, o arco é, digamos assim, o principal responsável pela emissão de som no nosso instrumento. E como em qualquer outro instrumento, todos os elementos relacionados à emissão do som são os elementos, digamos assim, mais complexos. Podemos afirmar que a videoaula de hoje é a mais importante do nosso curso. Pois bem, vamos direto ao assunto. São três os elementos que fundamentam o arco. É o ponto de contato, o peso e a velocidade. Parece até aula de física, mas na prática é muito simples. Eu vou explicar para vocês. O ponto de contato é toda a região que vai do final do espelho até o cavalete. É a região onde a gente toca com o arco. Dentro de toda essa região aqui, existem vários timbres e várias projeções de som que nós podemos encontrar. Eu diria que isso aqui é como se fosse uma paleta de cores que um pintor usa para fazer um quadro. É a nossa paleta de cores sonoras, digamos assim, que nós vamos usar para criar nuances e atmosferas nas nossas interpretações musicais. O ponto de contato, ele funciona da seguinte maneira. Quando é perto do cavalete, como a corda fica mais tensa, porque ao final dela é onde ela encontra o cavalete, a gente precisa colocar um pouco mais de peso e um pouco menos de velocidade. Eu vou tocar para que vocês vejam. Aqui a velocidade deve ser lenta. E o peso tem que ser maior do que nesta região aqui. Essa região aqui, ao contrário dessa, requer menos peso e uma velocidade maior para equilibrar isso. Bom, o segundo item é o peso. O peso é literalmente o peso que o nosso braço exerce sobre a corda. E para que a gente consiga, a gente pode usar mais peso e menos peso. Agora, como que a gente trabalha a distribuição do peso do talão até a ponta? Quando a gente está tocando na região do talão, o nosso braço ele já está próximo dessa região. Logo, é muito fácil colocar o peso nessa região aqui. Agora, observe que quando nós estamos na região da ponta, o braço fica muito distante da região. Logo, o peso e toda a energia do braço está muito distante da ponta. A gente precisa usar um mecanismo, que eu diria assim, um mecanismo para compensar essa distância, que é uma espécie, digamos assim, de alavanca. A gente faz um movimento quase que de torção do braço, levantando levemente o cotovelo e transmitindo toda essa energia para o dedo indicador no arco francês, por exemplo. Eu mostro para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês percutindo o arco na corda, o quanto essa alavanca deve ser forte. Observem que aqui na ponta eu uso essa alavanca para colocar o peso na ponta do arco. E como que se faz, professor, para adquirir esse controle? É muito simples. Eu sugiro a vocês sempre estudarem notas longas, porque nas notas longas vocês vão conseguir notas longas dentro de escalas de preferência, onde vocês vão poder ter tempo para observar o quanto deve distribuir o peso, né? Passo a passo. Eu mostro para vocês, por exemplo, numa escala de Sol maior,
4 tempos cada nota. Observe o movimento do braço. Tá claro? Da mesma maneira que a velocidade, que o peso, a velocidade do arco a gente pode usar mais velocidade e menos velocidade. Por exemplo, tocando uma nota como essa, com muita velocidade, com menos velocidade. Vejam que mesmo elas tendo a mesma duração, muda muito a projeção, a forma como projeta. Por que eu expliquei para vocês primeiro o ponto de contato? É porque o ponto de contato vai determinar qual é a combinação que nós vamos ter que fazer entre os outros 2 elementos, que é o peso e a velocidade. Porque cada ponto de contato exige de nós uma combinação de velocidade e peso. Eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo da nona Sinfonia de Beethoven, tocada, por exemplo, na região com a velocidade do arco inadequada, só para vocês perceberem a importância. É isso que acontece quando a gente não controla a velocidade do arco. Para ter uma velocidade constante, a gente precisa também trabalhar dentro das escalas sempre a mesma velocidade do talão até a ponta. É preciso ter muita atenção nas trocas de arco. É onde mais acontece aumento de velocidade. Então, ali que nós mais precisamos de atenção, é nesses momentos aqui. Cito um exemplo. Sem aumentar a velocidade nunca, ela deve ser sempre constante. Como na frase. Se eu coloco ela na velocidade correta, ela soa. O peso também funciona da mesma maneira. Eu quero passar para vocês um estudo para vocês trabalharem a distribuição do peso. Ele vem de um livro de violino, que foi escrito pelo pai de Mozart, Leopold Mozart. Ele organizou um dos primeiros livros, métodos de violino da história. E essa arcada, esse estudo de arco que eu quero passar para vocês, é justo para vocês trabalharem o peso, o uso de mais peso e menos peso no arco. Vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ter 4 tempos em cada nota. Os 2 primeiros tempos serão com bastante peso, com dinâmica forte, e os 2 últimos tempos serão dinâmica piano e com menos peso. Nós vamos colocar e tirar o peso. Eu mostro para vocês. A minha sugestão para que vocês tenham esses elementos sempre trabalhados. Vocês devem estudar sempre escala, todos os dias, usando este arco, por exemplo, que eu acabei de ensinar, tocando notas longas do talão até a ponta e variando sempre o ponto de contato, para que vocês possam sentir no instrumento de vocês como ele responde em cada uma dessas regiões. Relembrando que quando nós estamos perto do cavalete, nós devemos colocar mais peso e menos velocidade. Quando nós estamos se aproximando ou já na região do espelho, que é essa região aqui, a gente deve usar mais velocidade e, por consequência, menos peso. É como se fosse uma alquimia desses elementos. A gente deve estar sempre combinando eles, o peso e a velocidade, como ponto de contato. Bom, eu espero ter ajudado vocês e que tudo tenha ficado muito claro, porque na aula que vem eu vou falar de mão esquerda. Nós vamos falar da escola do dedo 2 e da escola do dedo 3. Eu espero por vocês na próxima videoaula.